Novo adiamento entre Santos e W Torre para o novo estádio do Peixe e falaremos também sobre Santos e Corinthians que se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 na Vila Belmiro. É considerado uma decisão por nós santistas por conta da classificação, a situação que o Peixe se encontra. Então vamos trazer aqui a provável escalação do Peixe e quero de você que está me acompanhando qual o seu palpite para esse clássico. Acha que finalmente o Santos consegue uma vitória, conquista esses 3 pontinhos? Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Mas vamos começar falando sobre essa questão envolvendo a Arena. Questão de Arena e SAF, né? Vocês sempre perguntam aqui no canal e quando tem alguma novidade, seja positiva ou negativa, a gente sempre traz aqui para vocês entenderem os porquês das coisas. Então vamos a essa matéria da Ana Canhedo, que fala sobre essa questão da nova Vila Belmiro. Então, Santos e W Torre se enroscam em acordo e adiam lançamento de estádio. E a matéria diz o seguinte: Santos e W Torre não têm nova data para lançar a apresentação do projeto e celebrar a assinatura do contrato da construção da nova Vila Belmiro. Havia expectativa de usar a data simbólica de 12 de outubro, aniversário do estádio, para tal, mas o acordo segue enroscado. As duas partes estão em fase final de tratativas e havia o entendimento de que seria possível assinar o documento definitivo até o fim de semana passado, mas alguns pontos ainda seguem em discussão e por isso não houve a assinatura. Reuniões estão marcadas para os próximos dias. Em evento no CT Rei Pelé, no último dia 29 de setembro, Marcelo Teixeira chegou a confirmar o lançamento da nova vila para o dia 12 de outubro, mas de lá para cá nada avançou como ele esperava, frustrando novamente os torcedores, porque foi uma fala do presidente. Eu sempre falo aqui que existe a diferença de quando um jornalista, mesmo com credibilidade, que apura, dá a informação, e quando uma fonte oficial do Santos fala publicamente sobre contratação, sobre SAF, sobre nova Vila Belmiro. E o Marcelo Teixeira, nessa entrevista coletiva do dia 29, falou que poderia, por exemplo, começar a venda de cadeiras e camarotes no dia 12 de outubro, aniversário da Vila Belmiro. Mas, continuando. São vários os detalhes minuciosos que ainda brecam a assinatura do contrato definitivo. O otimismo dos dois lados continua, mas quanto mais o tempo passa, mais distante fica a construção do novo estádio santista. A obra tem previsão de duração de 3 a 4 anos. Antes de demolir a Vila Belmiro, o Santos ainda enfrenta um longo processo para conseguir a venda de seus camarotes e cadeiras e arrecadar dinheiro para a obra. Esse período pode durar até 6 meses, jogando o início de demolição para o segundo semestre. Porque é uma coisa que o Santos meio que não tem muito controle, né? Porque depende de interessados. Por exemplo, você que está me assistindo, se você tiver interesse de ter um camarote, você que tem uma empresa, que tem uma cadeira cativa, vai de você. Então, o Santos meio que, né, não tem tanto, como que eu posso dizer, controle da situação. Pode entrar em contato com empresas que têm camarotes e tudo mais, só que, né, você depende do outro. Então, não dá para você ter uma estima de que vai demorar, que vai ser rápido, enfim. Há também o desejo de contar com um parceiro para o name rights do estádio, desde o início das obras, o que já está em negociação. De acordo com fontes ouvidas pelo GE, há 3 conversas em andamento nesse sentido, uma delas com uma casa de apostas. Será que é a atual patrocinadora do Santos? Porque senão teria um certo conflito, será? Não sei, vamos ver. Quem sabe futuramente a gente tem mais detalhes dessa situação, tá? Então, vamos aguardar para quando vai sair essa questão envolvendo a nova Vila Belmiro. E sabe o que você também não tem que esperar? Isso você não pode mais esperar, tá? Que é garantir o seu produto na GoCase, porque está acabando o nosso desconto em dobro. Utilizando o cupom GONÁGILA, você ganha o dobro de desconto lá na GoCase. Então, tem capinha de celular que você compra uma e leva mais uma. Tem copo térmico, tem garrafa térmica, por exemplo, deixa eu mostrar aqui deixa eu me exibir aqui para vocês. Esta belíssima
garrafa fresh, que dá para você personalizar com o seu nominho. Coloquei meu nominho aqui. Tem também este belo copo térmico para manter a sua bebida geladinha. E outras estampas, não só de clubes de futebol, também tem várias estampas para todos os gostos. Então entra lá na Golcase e garanta o seu produto licenciado, tá bom? Bom, vamos então para Santos e Corinthians, que se enfrentam nesta quarta-feira. E já me conta aqui embaixo qual que é o seu palpite para esse jogo. Vamos aqui com a matéria do Diário do Peixe, que fala sobre uma provável escalação, né, novidades inclusive no time titular para esse clássico. Então, matéria do Lucas Barros, que traz o seguinte: Santos deve ter Souza e Bom Tempo na equipe titular contra o Corinthians. Spoiler. Gosto. Mas vamos aqui, ó. O Santos encerrou na tarde de terça-feira a preparação para o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Sob o comando de Vojvoda, o elenco realizou o último treino antes da partida. O técnico utilizou o trabalho para fazer ajustes finais no time titular e reforçar situações específicas de jogo. Após um aquecimento com foco em posse de bola e movimentação, o grupo participou de um treino tático, seguido de exercícios de finalização e ensaios de bolas paradas ofensivas e defensivas. Essa questão de finalização vem sendo reforçada nos últimos dias. Marcação-pressão, tá? É outro ponto que o Vojvoda quer recuperar nesse Santos, que no começo dos jogos, né, do Vojvoda era algo que a gente elogiava bastante, que o Santos, inclusive, criava possibilidades de gols assim. Então, pode ser que com esse período de data FIFA, seja um Santos que pressione mais a equipe do Corinthians, por exemplo, tá? Mas seguindo, as principais novidades devem ser Souza e Gabriel Bom Tempo, dois meninos da Vila que devem ganhar vaga entre os titulares. Souza para substituir Escobar, enquanto Bom Tempo entrar na vaga de Rincon. Ambos vinham sendo opções no banco, mas agradaram durante os treinos e devem iniciar o clássico. Lembrando que o Rincon tá com edema na panturrilha, é dúvida até para o jogo contra o Vitória, na próxima segunda-feira. O Santos também não tem o Tiquinho, suspenso. O Alexis Duarte, que está com a seleção do Paraguai. Não tem o Neymar. E informação do Wagner Frederico é que o Tassiano sentiu um problema no tornozelo, uma torção, então não deve ficar à disposição para esse clássico também, tá? Então esses são os desfalques do Santos para a partida. E aí, de acordo com o Diário do Peixe, o provável Santos: Brazão, Igor Vinícius ganhando a vaga do Mike, Adonis Frias, Lua Pérez e Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bom Tempo e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Assim, pegando essa escalação, eu trocaria o Guilherme pelo Barreal, tá? Eu acho que pensando do que o Santos tem à disposição, talvez eu colocaria o Barreal. Testar mais o Barreal, entendo que ele tem uma finalização mais interessante que o Guilherme. Também entendo que dá para você colocar um Vitor Hugo, e aí você tiraria o João Schmidt, né? Manteria também o Gabriel Bom Tempo, dava para fazer isso. Mas como o Vitor Hugo tá voltando agora, apesar de ter sido bastante elogiado nos treinamentos, né, de forma física, que o físico dele nem parece de um jogador que estava lesionado aí há quase um mês, pode ser que ele seja preservado para um segundo tempo. A gente sempre fala aqui, o técnico ele tem que pensar não só nos 11 iniciais, mas também nas substituições que ele vai fazer na segunda etapa. E vai pegar um Corinthians muito desfalcado. Nem o Dorival Júnior estará, né, comandando a equipe corintiana, ele que cumpre suspensão. Mas é um Corinthians que vem com bastantes desfalques, né? Tem até aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, alguns desfalques da equipe do Corinthians. Escalação do Corinthians: Memphis vai para clássico e Carrídio está fora. Vamos ver a lista de relacionados. Então, ó, vamos lá. O Corinthians concluiu a preparação para enfrentar o Santos. Memphis, que retornou de viagem, deve ficar à disposição, né? Foi relacionado. De acordo com informações publicadas pelo clube, Dorival Júnior comandou uma série de exercícios táticos com os titulares e deu ênfase nos trabalhos de bola parada. Inclusive, né, com Yuri Alberto e Guinegão, que provavelmente devem ser os titulares do Corinthians, é bom o Santos também ficar atento a essa questão de bola parada, né?
Mas os desfalques do Corinthians, para o duelo diante do rival, o Corinthians terá uma série de desfalques, a começar por Dorival Júnior, que cumprirá suspensão pelo 3º cartão amarelo. Além dele, o goleiro Hugo Souza e o lateral Matheus Bidu também não têm condição de jogo por conta de suspensão. Há também os casos de Romero e Félix Torres, que serviram suas respectivas seleções. O volante José Martínez também teve um problema de documento e não treinou, então também não foi relacionado. André Ramalho está fora, André Carrídio também está fora. O Garro e o Charles devem começar também no banco de reservas, tal como o Memphis. Então é um Corinthians que vem bastante desfalcado para pegar esse Santos. A provável escalação, de acordo com o GE: Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Ranielli, Michael, Hugo, Breno Bidon, Yuri Alberto e Gui Negão. Então esse é o provável Corinthians para enfrentar o Santos. Santos que tem que aproveitar essa ausência de alguns titulares e até mesmo de reservas da equipe corintiana para conquistar esses 3 pontos. A gente falou aqui, caso o Bahia vença o Vitória e o Santos vença o Corinthians e na próxima rodada o Santos vença o Vitória, o Santos pode abrir 9 pontos do Vitória. Hoje é uma diferença de 3 pontos. Caso essas combinações aconteçam, e boa parte dependendo do próprio Santos, o Santos pode ter esse boom de pontuação em cima do Vitória. Pelo menos do Vitória. E se outros resultados ajudarem, também da galera que está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma oportunidade batendo na porta do Santos. Espero que o Santos não desperdice e o Bahia também dê essa forcinha pra gente, tá bom? É isso, quero saber a opinião de vocês nos comentários, o seu palpite e deixa a sua inscrição. Falta pouquinho pra gente chegar a 13 mil inscritos. Quem sabe você é esse inscrito aí que vai fazer a gente bater 13 mil inscritos, tá bom? E também, se você não for, dá essa fortalecida aí, cada vez mais santistas aqui no canal, tá bom? Grande abraço pra vocês e qualquer momento a gente tá de volta pra falar mais sobre o Santos. Tchau!